Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Paz, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui, pela bondade, misericórdia do nosso eterno Deus. Porque nós vivemos pela graça, pela bondade dEle, pelo amor dEle. Graça significa a vontade de Deus em nos amar. Então nós estamos aqui porque Ele nos ama, Ele te ama, a tua vida está nas mãos dEle, os teus planos, os teus sonhos jamais serão destruídos enquanto o Eterno estiver na tua vida, na tua casa, nos teus sonhos, nos teus pensamentos. Ele é o teu Deus e nós louvamos por isso. Hoje eu estava pensando a respeito da importância da nossa alma, a importância da nossa vida com Deus, porque nós podemos questionar muitas coisas e vou dizer, muitas coisas podem nos faltar nessa caminhada aqui na terra. Muitas coisas poderão nos decepcionar, mas vou dizer uma coisa para você, o que não pode faltar hoje é a certeza da tua salvação. A tua salvação é o maior bem que você pode ter. A sua salvação, ninguém pode promovê-la, a não ser o poderoso sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Pastor não pode salvar, padre não pode salvar, sacrifício não pode salvar, nenhuma oração pode salvar. Mas o que pode salvar é aquele que derramou o seu sangue lá na cruz por você e por mim. Ele pode nos salvar. E eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia, Lucas, capítulo 12. Esse texto fala da preocupação de Jesus em relação à alma humana. Lucas 12, a partir do versículo 16. Todos acharam, irmãos? Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16. Deus abençoe as pessoas que estão nos ouvindo também através da web rádio, pela internet. Pessoas estão sendo abençoadas também com essa mensagem. Diz assim, irmãos: e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e razoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vamos orar. Nossa irmã Janaína vai estar intercedendo, aproveitando, clamando por esse momento. Amém? Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Pai, pelo teu povo. Pai, que tu venha agora limpar os nossos corações, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada família aqui representada, Senhor. Vai em cada lar, Senhor, vai limpando, Senhor. Deus, tira todo impedimento, Pai, da tua casa, em nome de Jesus. Pai, abre os nossos ouvidos, Pai. Abre o nosso coração nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Pai, quero te pedir por cada pedido agora, Senhor. Deus, vai entrando agora, Pai, em cada pedido.
pedido, cada um que escreveu, Senhor. Ah, Deus, Tu conhece, Senhor, nossos corações, Senhor. Tu conhece cada pedido do Teu povo, Senhor. Pai, entra agora, Senhor. Pai, visita, liberta, salva, cura, Pai, em nome de Jesus. É que eu te peço nessa noite, Senhor. Deus, traga o Teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus. Agora manda os Teus anjos, Senhor, em cada lar, Senhor. Vai limpando cada lar nesta noite, Pai. Vai limpando, Senhor. Visita os maridos, Senhor. Visita as esposas. Visita os filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço nessa noite, Pai. E te agradeço pela vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. A palavra de Deus é que alimenta o nosso espírito. A palavra de Deus alimenta a nossa alma e a palavra de Deus edifica o nosso corpo. É a palavra do Eterno. Eu quero que você preste muita atenção. Não perca tempo. Não perca tempo em fazer a vontade de Deus. Não perca tempo em obedecer a palavra de Deus. Não perca tempo em fazer parte do reino de Deus. Não espere as coisas melhorarem para buscar o seu perdão. Não espere o tempo para você buscar reconciliação com Deus. Não espere que as coisas mudem para você buscar o seu batismo nas águas. Sabe por quê? Ninguém sabe o tempo de vida. Ninguém sabe quanto tempo ainda vai palmilhar nessa terra. Ninguém sabe. É interessante que Jesus chama a atenção dos seus ouvintes para uma das maiores mensagens em relação à preocupação com a alma, com a preocupação com a vida eterna. Porque as pessoas projetam, as pessoas planejam, as pessoas trabalham para isso, e muita gente busca juntar bens, tesouros daqui nessa terra, para no futuro ter uma aposentadoria, ter um descanso, ter uma vida tranquila. Não há nada de errado. Mas quando nós tratamos dessas coisas acima daquilo que é maior do que tudo que existe na terra, quando tratamos essas coisas acima de tudo que aquilo que é eterno, nós então agimos de maneira em que Jesus falou àquele homem rico. Agimos com uma insanidade em relação ao mundo espiritual, uma insanidade em relação às Escrituras. Jesus chamou a atenção dele: olha, essa noite pode ser a sua última noite. Jesus nos chama usando esse adjetivo louco para despertar a atenção dele em relação à sua insanidade, em relação às coisas espirituais. Não insanidade mental, insanidade loucura, mas a falta de atenção, a falta de preocupação com a vida eterna cria diante de Deus uma insanidade espiritual. Jesus conta a parábola de que um homem rico tinha tantos bens, e ele falou: olha, eu não tenho um celeiro para guardar tudo isso que eu tenho. O que eu vou fazer? E ele planejou: vou então destruir esse celeiro e construir um bem maior, um bem grande. Vou ajuntar todos os tesouros, vou colocar todos os bens, vou guardar todos os meus frutos, e vou dizer: alma, agora
que tu tens muitos bens, descansa. Agora você pode descansar e não se preocupar com a vida. Porque o coração daquele homem só estava em investimento em coisas materiais, em coisas físicas. Ele esqueceu que a sua alma precisava ter relação com aquele que é todo poderoso. O que é alma? Alma é tudo que você é. Quando você pensa, quando você quer, quando você age com raciocínio, quando você tem desejo, isso é tua alma. A alma é tudo que você é. Esse corpo, ele é o invólucro, ele é a cabana, o tabernáculo humano, para guardar nossa alma. O Espírito, Deus nos deu para nos relacionarmos com Ele. É através do Espírito que a nossa alma é santificada. E a nossa alma sendo santificada, logo esse tabernáculo humano, ele é santificado. Porque quem manda nesse tabernáculo humano é a alma. É o que você pensa. É o teu caráter. São coisas boas e coisas ruins que você é. E isso é a tua alma. É o que você pensa, o que você quer, o que você deseja, o que você raciocina. Então ele disse para a sua alma: agora você tem tudo. Guarda em depósito todos os seus bens. Descansa. Folga, minha alma. E a palavra foi essa, aquele homem rico, louco. Se hoje pedir a tua alma. O que é a morte? É a separação da alma do corpo. A alma se separou do corpo, a morte. Porque o que mantém o corpo com vida é a alma através da funcionalidade dos organismos. A alma saindo, o corpo padece. A separação da alma do corpo, o corpo vai voltar para o seu destino. O homem foi criado do pó e ao pó voltará. Na verdade, esse corpo, ele espera para o período da ressurreição. Esse corpo, ele já está com sentença de condenação. A Bíblia fala que esse corpo vai ser semeado, um corpo corruptível. Significa, esse corpo sofre, esse corpo se deteriora, eu fico doente, eu tenho problemas, esse corpo, ele pode a qualquer momento dar defeito, esse corpo está debaixo de uma sentença. O homem, então, após o pecado, recebeu como consequência a condenação da morte do corpo. Mas a alma não morre. A alma é eterna. A alma é eterna, porque a alma é uma parte de Deus. No hebraico chama que a alma é uma emanação de Deus, saiu de Deus. E essa alma, ela vai viver eternamente junto de Deus ou eternamente separada de Deus. Pois bem, é incrível a maneira como aquele homem se relacionava com os bens materiais e fazia daquilo o seu tudo, fazia daquilo o máximo da sua vida. Ele ajuntou tantas coisas e fez tantos projetos, mas se esqueceu de ser rico com Deus, de ser rico na casa do Pai, de criar riquezas espirituais, porque no final, a verdade, todos nós estamos sentenciados à morte. Ninguém, por mais que granjeie nessa vida bens materiais, por mais que tenha fama,
que tenha condição, em que pode viajar, passear, fazer tantas coisas, mas ele tem um tempo de vida. E a preocupação, assim, passa justamente nisso, quando as pessoas esquecem que após a morte, a vida não acaba. A vida não acaba. Por isso eu quero dizer para você, não perca tempo em buscar o perdão. Não perca tempo em se reconciliar com Deus. Não perca tempo em buscar o seu batismo nas águas. Porque a sua maior riqueza, o seu maior tesouro, não são as coisas aqui deste mundo. Tudo aqui passa. Tudo aqui é passageiro. Aquele homem se preocupou em granjear bens materiais ao ponto daquilo ser o seu Deus, ser a sua máxima para viver. A gente está agora acompanhando o que está acontecendo no nosso país. O nosso país está passando por uma verdadeira santificação. Amém? Deus está tirando as coisas que estavam amaldiçoando a nação. Deus está colocando a feiura, a visão de todo o país, internacionalmente, o que está acontecendo no oculto. O opróbrio, a miséria está sendo vista. Olha, quantas pessoas por causa da riqueza, quantas pessoas por causa da fortuna pública desgraçaram a vida de milhares de pessoas. Nós estamos vivendo uma decadência moral, política, uma decadência espiritual, uma decadência econômica por causa da ganância, da estupidez de pessoas se enriquecerem com dinheiro ilícito, pessoas defraudando a nação, escancaradamente, se enriquecendo, e milhares de gente morrendo na fila de hospitais, e não tem direito à habitação, não tem direito a nada, à educação, não tem direito a hospital, à saúde pública. Está tudo quebrado, o país está quebrado. Mas eu posso dizer uma coisa, é Deus tocando nessa nação. Deus está tocando nessa nação. Para você ver quantas pessoas são capazes, pelo dinheiro, matar um bocado de pessoas, deixando pessoas sem remédio, sem hospital, sem saúde pública, o povo sendo conduzido de maneira em que é maltratado, e ainda querem tirar dinheiro do aposentado, ainda querem tirar dinheiro de professor, de policial civil, militar, para poder pagar as contas. Tira as mordomias deles, tira os salários deles, um bocado de assistente que eles têm em gabinetes, tira as mordomias de alto escalão. Veja por causa do dinheiro o que eles são capazes. Esqueceram de Deus. Eles estão pensando que Deus está morto. Eles estão esquecendo que Deus vai julgar cada um pelos seus atos. Cada um vai ser julgado pelos seus atos e condenados pelos seus atos, as suas ações. Você pode aplaudir o nome do Eterno? Glória a Deus. O que você está fazendo com o tempo da tua vida? O ano tem 8.760 horas. Quantas horas você tem dedicado para santificar a sua vida? Para criar riquezas com o Eterno? Quantas horas você tem se dedicado para dizer: Senhor, eu estou investindo na poupança dos céus. Eu estou investindo na minha habitação celestial.
Estou investindo porque eu sei que se daqui eu fechar os meus olhos, eu já abro já nos teus braços, Senhor. E a certeza da minha salvação, porque a morte não é o fim, irmãos. A morte não é o fim. Eu quero ler algumas passagens, porque é importante que você tenha certeza da sua salvação. É importante que você saiba que o seu nome está escrito no livro da vida. Às vezes as pessoas ficam olhando assim e achando que Deus não está vendo. Deus não está enxergando. Deus está vendo sim. Quando eu ouvi noticiário que mais um ex-governador do nosso estado do Rio de Janeiro estava sendo preso, porque ontem foi um ex-governador do estado do Rio de Janeiro e hoje foi mais um ex-governador do estado do Rio de Janeiro, e que o nosso ex-presidente também indiciado e vários políticos envolvidos, independente de partido, independente de ideologia. Irmãos, a Bíblia está acima de todo partido político, de ideologia humana, amém? As pessoas perguntam qual é o seu partido. Meu partido é a palavra de Deus, porque para mim o que está acontecendo aí é demonstração que é tudo farinha do mesmo saco. Eu defendo aqui a palavra de Deus, é saber como está a tua alma hoje. O que você tem ajuntado. É a certeza da tua salvação. Qual é a tua preocupação? A vida aqui é passageira, meu irmão. Nós não sabemos o que pode nos ocorrer. E por isso temos que ter a certeza. Se a alma estiver condenada, para onde ela irá? Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? É a certeza da nossa salvação. A morte, diz a Bíblia, que é o último inimigo a ser destruído. Então, até ser destruído, muitas coisas vão acontecer por meio dela. Mas não importa. Nós cantamos aqui sempre, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir a Ele? Glória! Aleluia! Glória a Deus! O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito dos seus dias aqui nesse mundo? Aquele homem poderia ter feito muita coisa para Deus, hein, irmão Vitor? Aquele homem era um homem rico. Aquele homem era um homem poderoso. A parábola diz que ele não fez nada para o reino de Deus. Ele não fez nada para o reino de Deus. Mas, quando ele pensou que ele ia realmente gozar dos bens materiais, a sua vida é abruptamente interrompida. Porque as pessoas às vezes ficam achando o seguinte: poxa, aquela pessoa morreu tão nova, aquela pessoa tinha tanto ainda para fazer, para conquistar. Como a vida é tomada, que morte feia, que morte horrível. A morte é a morte. Ela vem nas suas modalidades, das suas formas,
Mas a morte é a separação da alma do corpo. E ela pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer um. A diferença que vai nos marcar profundamente é se estamos ajuntando tesouros nos céus. Não existe nenhuma teologia do Evangelho que venha apontar outro caminho a não ser isso. Você ancorar a tua alma em Cristo Jesus para obter a sua salvação. Porque missa não salva, culto não salva, pastor, padre não salva. O que salva é você ter a certeza e a confissão dos seus pecados. É a certeza da tua salvação. Aquele homem poderia contribuir muito para o reino de Deus, mas a sua jactância, a sua arrogância, a sua ganância, ele só olhou para os bens dessa terra, para os bens materiais. Você pode dizer para mim, pastor, eu entendo da Bíblia, mas isso não é o suficiente para ser salvo. Pastor, eu fiz teologia, isso não é o suficiente para ser salvo. Pastor, meus pais são evangélicos, isso não é o suficiente para você ser salvo. Pastor, mas eu gosto de ir à igreja, ouvir a palavra, isso não é o suficiente para ser salvo. Para você ser salvo, você tem que confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador. Você tem que dizer a Ele que a sua alma pertence a Ele. É quando você começa a verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. E Jesus chamou a atenção daquele homem porque ele poderia viver bem, investindo a sua vida no reino dos céus. Eu quero dizer para você o que a Bíblia nos revela. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, o verso é de número 27. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Após a morte nada pode ser feito. Não há nenhuma probabilidade, não há nenhuma chance da pessoa obter algum merecimento do sacrifício de Jesus. Após a morte, segue-se o juízo, segue-se o julgamento. O que a Bíblia fala é que nós devemos confiar a nossa alma àquele que é todo poderoso. Salmos 146. 146. Versículos 3 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Às vezes as pessoas depositam confiança em nome de alguém, ou em nome de uma família, ou em riquezas. A Bíblia diz, olha, não confieis nesses poderosos, porque eles são tão falíveis, tão limitados, que não há salvação. Você tem que confiar naquele que nos garante a vida eterna. E essa é a preocupação que o salmista diz: sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra, tornam para o pó, que foi de lá que nós saímos. Naquele mesmo dia, perece os seus pensamentos, porque aqui ele não vai mais conjecturar nada, não vai falar mais nada, ele não vai mais ter que pensar em nada, porque ele está inerte,
O seu corpo morreu e a sua alma foi retirada do corpo. Versículos de número 4 fala a respeito disso, do salmo em que lemos. E nós vamos ter que lidar com isso, porque a própria Bíblia diz, 1 Coríntios, leia comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. O que Paulo está dizendo? Que até que Cristo volte, nós vamos lidar com esse experimento aqui na terra. A morte veio para nivelar as almas humanas. O que o Evangelho promove, o que o Evangelho dá esperança, não é de uma vida só aqui. Pelo contrário, o Evangelho fala de vida vitoriosa após a morte. Não é você ser afortunado, não é você granjear riquezas e pronto, já estou salvo. Não, você tem que granjear a riqueza certa. Você tem que saber que a sua alma é eterna. Que a sua vida é eterna. O seu corpo é temporal, mas a sua alma é eterna. E a Bíblia diz que o último inimigo que há de ser derrotado é a morte. Mas nós temos esperança. Glória a Deus, irmãos. Temos esperança porque a morte para aquele que vive e crê em Jesus não é o fim. Não é o fim. Você pode aplaudir o Senhor? Não é o fim para aquele que vive e crê no Senhor. Esse é o Evangelho verdadeiro. É o Evangelho que você cuida da sua alma para buscar a sua salvação. Onde você se consagra para buscar a sua vitória eterna. Porque nem todos aqui vão ser ricos. Nem todos aqui vão ser bem afortunados materialmente. Mas a maior riqueza é a riqueza em que você guarda o seu tesouro, onde a traça e a ferrugem não pode destruir, não pode consumir. Lá sim. Você pode comer o melhor prato aqui, como alguns políticos fizeram no estrangeiro. Comeram comidas caríssimas e bebidas caríssimas, e depois tudo aquilo saiu pelo ventre e foi para o esgoto. Vai embora. Mas aquilo que você ajunta diante de Deus está lá guardado. Você pensa que Deus não está vendo quando você sai para orar alguém, quando você sai para evangelizar alguém, quando você prega a palavra de Deus, quando você vem orar e interceder pelas vidas. Isso é riqueza nos céus. Porque uma pessoa é salva, ela tem que dar fruto da salvação. Como pode um salvo dar fruto de fofocagem, de mentira? Isso não tem lógica, irmãos. O salvo tem que dar fruto da salvação. E o fruto da salvação é falar, é fazer, é realizar o Evangelho de Jesus na vida das pessoas. O texto da palavra de Deus em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Olha o que fala a respeito da nossa esperança. A esperança que confia que a morte não é o fim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor,
não pereceremos ou precedemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. O inferno final, na Bíblia, é chamado de lago de fogo. A Bíblia diz que o inferno será jogado no lago de fogo. Então, o inferno final é chamado de lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. O fogo eterno, Mateus 25, 41. Ou tormento eterno, Mateus 25, 46. E a Bíblia diz que Deus julgará cada um segundo as suas obras. Ele julgará cada um segundo as suas obras. Até a obra da salvação vai ser julgada segundo as suas obras. Se você fez e as suas obras são de metal ou são de palha. 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou bem ou mal. Às vezes achamos que não vamos prestar conta da nossa vida, do nosso tempo. Vamos sim, irmãos. Vamos sim. Eu quero dizer para vocês que não se assuste não. A Bíblia diz que até que Jesus volte, nós ouviremos falar de escândalos. Não se assuste não de ver pessoas que diziam que era o irmão, que faziam as coisas e com isso sujaram o nome do Evangelho. Não se assuste não. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se. Deus abençoe, em nome de Jesus. Senhor, toma em tuas mãos as nossas vidas. Abençoe-nos, porque queremos ter a certeza da nossa salvação. Escreva, Senhor, nosso nome no livro da vida. E nos abençoe, Senhor. Abençoe as famílias que estão aqui. Abençoe as vidas que aqui chegaram. E eu, Senhor Deus, declaro a vitória sobre cada um, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Eterno? Graças a Deus.